Um, dois, três, testando. Bom, é, aqui eu vou marcar os pontos, certo? Nesse vídeo, onde seria para ser feita a percussão, quando a gente quer avaliar o tórax, quando a gente quer avaliar o aspecto pulmonar. Então, quando a gente está avaliando ali o sistema respiratório, a gente está procurando edemas pulmonares, pneumotórax, que seriam o ar dentro do pulmão, né? O pneumotórax, o ar entre ali a cavidade de fora do pulmão e o tórax, certo? Então, e no enfisema pulmonar, nos edemas pulmonares, a gente tem ali no edema pulmonar, a gente tem ali líquido dentro do pulmão. Então, essa manobra de percussão, que seria praticamente bater, pôr um dedo em cima do pulmão, né, em cima do peito do paciente, do tórax, e aí com o outro dedo vir e dar o petelecozinho. E aí a gente vê qual é o som que vai fazer. Isso é a percussão. A gente dá um, um petelecozinho e aí vê qual é o som que a gente escuta. Bom, então vamos lá. Quais seriam os pontos a ser avaliados na parte anterior do tórax? Anterior do pulmão, né? Bom, a gente primeiro precisa saber onde a gente está batendo, né? Para ver qual é o som que a gente iria ouvir, certo? Bom, como a gente sabe, o pulmão, ele tem algumas nuances. A principal é que ele é um órgão que vai ter ali tanto sangue passando por ele, né, quanto ar, porque justamente ele serve para isso, né, para fazer essas trocas gasosas, ou seja, para tirar alguns ares, alguns gases do pulmão e dar outros, opa, do pulmão, não, perdão, do sangue e dar outros gases ao sangue, certo? Então ele vai precisar que tanto o sangue vá ali para receber e para doar alguns gases que ele não queira e para receber alguns que ele esteja precisando, né? Então ele vai ter a parte da ventilação, que seria a entrada de ar da boca e do nariz até ele, que é o que a gente respira, né? Bom, então uma nuance dele, por ele ter tanto ar quanto sangue, que esse sangue a gente chama de perfusão. Quanto maior a perfusão do pulmão, mais sangue a gente diz que ele está recebendo. Então, a nuance aqui é o seguinte: como vai ter ar e sangue, ele não vai ter a percussão, ou seja, o som, o aspecto dele uniforme durante todo o pulmão. Ou seja, na parte de baixo do pulmão, a gente vai ter um aspecto mais, o som vai ser mais parecido com uma massa em comparação à parte de cima do pulmão e a parte média. Por quê? Porque o sangue, comparado ao ar, o sangue que passa pelo pulmão, ele é mais pesado do que o ar, certo? É isso. O sangue é mais pesado do que o ar. Então, o sangue vai se concentrar na parte de baixo. O sangue vem para o pulmão, mas ele tende a descer por efeito de gravidade, certo? Então, a parte de baixo do pulmão, da base, será mais rica em sangue. E isso eu estou analisando o paciente em pé ou o paciente sentado. Por outro lado, o sangue, por ser menos denso, né, do que o líquido. Não, perdão, meu Deus. O sangue não. O ar, por ser menos denso, né, do que o líquido, que seria o sangue, ele tende a subir, ou seja, se concentrar na parte de cima do pulmão. Também na parte média, mas mais na de cima, porque o ar tende a subir. Nessa briga de impulso e gravidade, o ar sobe. Então, a gente vai ter que dar os petelecos, ou seja, percutir nas regiões totais do pulmão e ver ali como é que está esse aspecto. Bom, então, quando a gente for percutir a região de cima do pulmão, a região apical, a gente vai ter que percutir e encontrar um aspecto mais de ar, ou seja, um som mais de ar em comparação com os da base, que vai ter um aspecto mais sólido, mais maciço pela perfusão de sangue, certo? Eu estou analisando aqui o pulmão direito, né? Foi o que eu dissequei. Eu vou escrever na tela. Tá. Beleza.
Então vamos lá, eu tô aqui. Aqui na parte de baixo do pulmão, a gente iria encontrar um som mais maciço. Por quê? Porque, como eu disse, tem a perfusão do sangue. Também tem outro motivo, muito mais importante e talvez muito mais influente. Que seria o quê? Você reconhece esse órgão aqui, que está aqui embaixo, que eu acabei de marcar? Conhece esse órgão? É, o fígado. O fígado é realmente um pedaço grande de carne. Então, se a gente ficar dando peteleco aqui, a gente vai escutar um som mais maciço, tanto pelo sangue, quanto pelo fígado. Então, a parte que a gente percute, ela tem esse aspecto mais maciço, certo? Quando eu venho aqui pro lóbulo médio, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou logo pro lóbulo de cima, a parte apical. Eu vou encontrar mais o que? Um aspecto mais de ar, não tão maciço quanto a parte de baixo. Aí você pergunta, opa, peraí, o pulmão, mas ele também não é um pedaço de carne, ele é um pedaço de carne, mas é como se fosse um pedaço de carne cheio de furos, como se fosse aquele queijo, sabe? Aquele queijo que a gente vê nos desenhos, que ele é cheio de furinhos. O pulmão é mais ou menos parecido com isso, onde esses furinhos, que seriam ali os canais, né, os alvéolos, os bronquíolos ali, estariam cheios de ar. Então ele é um pedaço de carne, o pulmão, mas ele tem muito ar dentro dele. Já o fígado é mais sólido. E a parte de baixo, onde teria esses furinhos, também tem muito mais capilares sanguíneos passando por ele, então teria mais sangue, certo? Então a parte de cima tem um aspecto mais de ar em comparação com a parte de baixo. Então a gente tem que se atentar a isso. No som de cima tem que ser mais parecido com o ar do que o de baixo. Como se a gente estivesse dando peteleco num balão cheio de ar ou num balão cheio de água. Então se liga nisso, mais ou menos isso, certo? A parte média é o médio entre os dois, certo? Vai ter menos ar do que em cima, porque o ar tende a subir, mas vai ter menos sangue do que embaixo, porque o sangue tende a descer. Então ele vai ter ali um médio de sangue e ar, certo? O lóbulo médio aqui do pulmão. Então é mais ou menos isso. Agora, quais são os pontos que eu vou ter que percutir? Bom, consegue ver aqui atrás desses vasos uma pontinha do pulmão? Esse lóbulo aqui seria a parte apical do pulmão, o ápice do pulmão, certo? Aqui seria onde teria mais ar, porque como o ar tende a subir, a parte de cima dessa pirâmide aqui seria onde teria mais ar. Agora veja, eu não posso chegar aqui no lóbulo superior e dar o peteleco em qualquer canto, né? Então eu tenho que posicionar minhas mãos num lugar estratégico. O que você nota aqui na frente do pulmão? Se você notar, a gente tem alguns ossos, a clavícula, as costelas, certo? Então a gente não pode dar peteleco em cima desses ossos. Por quê? Porque vai quebrar? Não vai quebrar, né? Porque ele vai atrapalhar o som, vai atrapalhar a percussão. A gente dá o peteleco nele, se distribui pelos ossos e a gente não escuta o som, nem vai lá e nem vem para os meus ouvidos. Então a gente tem que dar um peteleco em cima da clavícula, não na clavícula em cima, na parte que está acima da clavícula, sem bater na clavícula, né? A gente dá o peteleco aqui na região supraclavicular, supraclavicular, certo? Região supraclavicular, tá? Então seria o primeiro peteleco aí. A gente pode dar os petelecos aqui nos espaços entre as costelas, certo? São chamados intercostais. Os espaços entre as costelas são intercostais, certo? O espaço entre a primeira costela e a clavícula também é um espaço intercostal, certo?
Então a gente dá os petelecos aqui nesses espaços, saindo das costelas, dos ossos. Então a gente não dá peteleco nos ossos, a gente daria um peteleco aqui, onde teria músculos aqui na frente, né? Seriam tecidos mais moles do que os ossos, tá? Então a gente pode dar um peteleco aqui no primeiro espaço intercostal, no segundo, no terceiro, no quarto, certo? Então sempre analisando um aspecto de que cada vez que você desce nos espaços intercostais, o aspecto vai ficando mais maciço. Maciço. Oxe, maciço não tem acento agudo. Meu Deus, o que foi isso? Maciço. Maciço. Certo? Cada vez que você vai descendo, vai ter mais perfusão sanguínea e vai estar mais próximo do fígado. Certo? Bom, então, se você tem percussões limitadas, por exemplo, você não vai bater em, sei lá, 5 pontos, você quer bater só em 3 ou 4, você não deixa de bater na parte supraclavicular, onde estaria ali mais ar, né? Escolhe aqui um espaço intercostal, por exemplo, o terceiro, estaria o lóbulo médio aqui do pulmão, e aí dá outro peteleco nele. Aqui o quinto estaria pulmão, mas também estaria fígado, né? Acho que aqui é o sexto já. Então, a gente daria um peteleco aqui no quinto ou no quarto. Então, quanto mais para baixo, mais perto do fígado, mais maciço. Para a gente ir analisando isso. Então, se você escuta um aspecto maciço, mais maciço na parte de cima do pulmão, você não tem um diagnóstico, mas você já vai investigar algo porque está diferente do normal. Você vai realizar, então, aqui por exemplo, eu dei aqui o peteleco no supraclavicular, ou seja, no ponto supraclavicular aqui, no trígono. O trígono é o que? É esse triângulozinho aqui, dá pra ver que parece um triângulozinho. A gente tem os músculos esternocleidos mastoides, a clavícula, certo? Então, meio que forma um triângulo aqui, ó. Se você forçar a barra na visão, isso aqui parece um triângulo, certo? Então, o trígono, a gente dá uma percussão aqui, um peteleco, e ouve o som, certo? A gente pode escolher outro espaço, por exemplo, o terceiro aqui, estaria mais perto do lóbulo médio. O quinto, estaria mais perto do lóbulo médio e para baixo, o inferior. E pode vir para o sexto aqui, onde também teria fígado. Olha, veja que o fígado é mais no lado direito, mas ele também está do lado esquerdo. Outra coisa importante, interessante, é que os sons nos dois lados dos pulmões são diferentes. Tem algumas diferenças. Se você tem ouvido aguçado, vai ser diferente. Por quê? Porque você lembra o que é que está aqui? Talvez você não lembre, mas se não lembra, eu vou te relembrar. Você não sabe o que é isso, né? Que eu desenhei? Não sabe, mas agora você vai saber. Ok. Agora você sabe. Aqui tem um coração. Como você sabe, o coração tem uma curvinha aqui pro lado esquerdo. Ou seja, o ventrículo esquerdo dele aqui é maior. A parte apical do coração, a pontinha do coração, estaria aqui pro lado esquerdo. Então, a gente teria um pedaço de carne aqui no meio do pulmão, na frente do pulmão esquerdo. Então, a gente teria ter um aspecto mais maciço aqui no lóbulo médio, certo? Em pessoa com dextrocardia, onde o coração estaria para o lado esquerdo, né? A parte apical estaria para o lado direito, não estaria para o lado esquerdo. Perdão, falei errado. A gente teria uma parte mais maciça aqui no lóbulo médio do pulmão direito. Então, a dextrocardia, que seria a doença congênita, que o pulmão vai para o lado direito, a gente teria esse aspecto mais maciço. Bom, mas no geral é isso. E a gente tem aqui mais uma coisa, além do fígado, eu vou redesenhar aqui o fígado. A gente tem o que aqui por trás do fígado? Olha só, nosso amigo, você reconhece ele? Você reconhece ele, porque ele tá aqui, escondidinho. Deixa eu ver aqui, vamos dar cor. Você já viu, né? Você já viu. Reconhece ele? É o nosso estômago.
O estômago é um pedaço de carne, né? Ah, tá. Então iria deixar maciço também. É, só que o estômago, por ele ser um órgão digestivo, né? Onde estaria ali trabalhando na digestão, ele também tem bactérias. Pouca, mas tem. Então ele estaria ali na fermentação. Ele é um órgão com bactérias, fermentação, né? Quebra de alimento, então ele tem uma produção ali de gases, certo? Então ele estaria ali na parte apical dele, apical que a gente chama de fundo, né? Eu falei apical, mas na verdade a gente chama de fundo. A gente teria ali uma região onde ficam vários gases, certo? Aqui a partezinha de cima do pulmão, a gente tem vários gases. Aqui a comida, né? Que teria, por exemplo, a comida que a gente come e aqui os gases. Os gases da digestão, certo? Então teria esse aspecto mais timpânico. Timpânico. Que é assim que se escreve timpânico. Quando a gente fosse percutir, na verdade o pulmão é mais para cima. Desenhei muito para baixo. Agora ficou ruim, viu? Essa parte aqui da base do pulmão iria ter um aspecto mais timpânico, justamente pela presença dessa bolha gástrica aqui, dessa bolha de ar, teria aqui no fundo gástrico, certo? Você realiza a percussão sempre dos dois lados, no pulmão direito e no pulmão esquerdo, nesses pontos estratégicos aqui, supraclavicular, nos espaços intercostais, por exemplo, terceiro e quinto, ou terceiro, quarto e quinto, ou segundo, terceiro, quarto e quinto, dependendo do tempo que você tem, certo? Então, quanto mais melhor. Mais pontos indispensáveis são esses. Escolhe um no meio do lóbulo médio, né? E embaixo, né? Na base, para ter esses aspectos. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Lembre que no pulmão esquerdo vai ter a presença do coração, que vai dar um aspecto maciço. No pulmão, tanto direito quanto esquerdo, mas mais no direito vai ter o fígado ali, dando um aspecto maciço também. E no pulmão, principalmente no pulmão esquerdo, a gente vai ter a presença do estômago, dando um aspecto timpânico na base do pulmão direito. Do pulmão esquerdo, perdão. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, valeu!